Shalom, shalom, meu povo, a paz do Senhor Jesus, shalom. Passando aqui para trazer, alguns esclarecimentos sobre o assunto que nós abordamos, falamos sobre a quarta dimensão, um assunto que nós temos um domínio, trabalhamos nele com bastante propriedade, e nós falamos sobre a quarta dimensão e falamos sobre o perigo do astral. E um exemplo bem básico que nós podemos dar sobre a quarta dimensão, sabe qual é? Quando Moisés ele vai diante de Faraó e ali Deus manda que Moisés jogasse o cajado dele no chão e o cajado de Moisés se transformou numa cobra. Também diz a história, nos conta, que os magos de Faraó também jogaram os cajados no chão. Eles tinham cajados também. Eles jogaram o cajado no chão e aquele cajado dele se transformou em cobra. O cajado a gente sabe que é um símbolo de autoridade e de poder. Mas também diz que quando ali a serpente de Moisés abriu a boca, engoliu a serpente, ou seja, mostrando que o poder verdadeiro estava com Moisés, o Deus verdadeiro estava com Moisés. Então aqui eu trago essa explicação em relação a esse esclarecimento, em relação à quarta dimensão e o astral. Eu falei que para nós termos um relacionamento com Deus saudável, para nós podermos usar, usufruir da quarta dimensão e assim subir para a quinta dimensão como degraus, nós precisamos estar com a nossa mente rendida a Deus e os nossos pensamentos, os nossos sentidos, não é verdade? Audição, visão, tato, paladar, olfato e também o sexto sentido que nós falamos que é o nosso coração. Nós precisamos estar com todos os nossos sentidos submetidos a Deus, ao Deus verdadeiro e à palavra de Deus. Então, eu deixei bem claro que existem outros seres que estão manipulando na quarta dimensão isso, na parte impura, na parte suja, na parte imunda, se é que nós podemos dizer assim, nessa parte suja, nessa parte imprópria. E esses seres também lá são denominados mestres, são denominados seres, na verdade, que dominam ali, é verdade, a magia, dominam ali a adivinhação. E nós sabemos que esses seres, eles se intitulam Deus. Eles se intitulam deuses. E nós devemos, o que eu disse é que nós devemos permitir que todos os nossos sentidos, pensamento, órgãos, visão, tudo, nosso coração tem que estar voltado para Deus e submetido à palavra de Deus. Nós sabemos que esses seres, que eles caminham nas outras dimensões, nessa dimensão, no astral, eles são seres também que demonstram poder. Eles são seres como aqueles magos de Faraó, eles também demonstram poder. Eles também ali demonstram ter, não é verdade, autoridade, porque eles tinham cajado também. Mas na verdade ali Moisés estava representando o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então naquele momento, quando a serpente de Moisés, ali quando o cajado de Moisés torna serpente, quando aquela serpente ali engole aquelas outras serpentes, ou seja, mostrando que o Deus verdadeiro está com Moisés e que os outros deuses são falsos, são deuses falsos. Esses pseudos deuses, são deuses falsos. Então, mais uma vez aqui, eu trago aqui o esclarecimento, tá bom? Eu trago aqui o esclarecimento para que você possa não cair nessa cilada, não cair nessa armadilha, porque, como eu disse no vídeo, trafegar tranquilo, trafegar em paz, é trafegar em Deus. Trafegar com Deus e em Deus. Quando você começa a trafegar fora de Deus e seguindo outros conselhos, seguindo outros ensinamentos que não são os ensinamentos de Deus, seguindo outros caminhos que não são os caminhos de Deus, você está correndo um sério perigo, porque você está transgredindo a lei de Deus. E para quem transgride a lei de Deus tem uma punição. Para quem transgride a lei de Deus tem a condenação. Então eu quero enfatizar aqui e deixar bem claro que, na verdade, cada um vai receber aquilo que está
plantando. Você vai colher aquilo que você planta. Se você plantar na carne, você vai ceifar a corrupção. É o que a Bíblia diz. Mas se você semeia no Espírito, você vai colher a vida eterna. Então, guarda essas palavras aí. Porque se querem abordar o assunto dessa forma, nós também abordamos esse assunto com muita propriedade. E eu quero dizer para você que existem outros que se intitulam mestres, existem sim outros que se intitulam ter autoridade, como os magos tinham cajado também. Existem sim outros que se intitulam ter poder, como jogar o cajado no chão e ali o cajado virou serpente, mas a única serpente que prevaleceu foi a de Moisés e que tornou a ser cajado, voltou a ser cajado novamente. Quando Moisés pega a serpente pela cauda, ela se torna um cajado novamente, ou seja, simbolizando a verdadeira autoridade e o verdadeiro poder, tá bom? Eu acho que agora ficou bem explicado, tá bom? Um abraço, shalom, até a próxima!